5 erros que quase todos nós brasileiros cometemos quando começamos a aprender inglês. Eles acontecem não por uma questão de falta de vocabulário, mas muito mais por querermos transportar a lógica da nossa língua materna para aquela que nós estamos aprendendo. A gente tem a tendência a achar que é simplesmente traduzir e encaixar as palavras na ordem em que nós estamos acostumados. Mas ao longo do tempo, a gente vai entendendo que, embora existam sim algumas similaridades entre as línguas, cada uma tem a sua lógica, a sua forma de funcionar. E à medida que nós entendemos isso, nós vamos diminuindo esses erros e começamos a nos expressar de uma forma mais eficiente na língua que estamos aprendendo. O erro número 1 é bem comum. Quando nós vamos falar da ideia ter de posse versus haver, existir. No português, quando a gente quer falar, por exemplo, eu tenho uma caneta, a gente vai usar o mesmo verbo que a gente usa para dizer tem um restaurante perto da minha casa, embora as ideias sejam diferentes. E no inglês, nós vamos ter coisas específicas para cada uma dessas ideias. A tendência, a gente descobre que o verbo have significa ter, então a gente quer usar nas duas situações, mas não é bem assim que funciona. Então, se eu quisesse falar, eu tenho uma caneta, I have a pen, tudo bem. Agora, se eu quisesse falar nessa ideia, tem um restaurante perto da minha casa, ele só existe, não estou falando de quem é. Então seria There is a restaurant near my house. There is a restaurant near my house. Então, quando nós queremos falar da existência de alguma coisa, de alguma pessoa em algum lugar, nós vamos utilizar a estrutura there is, quando se tratar de um, e there are, quando for dois ou mais. Então, no inglês, nós fazemos essa diferenciação bem clara. Para posse, utilizamos o verbo have, e para falar da existência, sentido de haver, there is ou there are. O erro número 2 acontece principalmente no começo, que é na hora de nós falarmos a nossa idade em inglês. No português, a gente fala assim: eu tenho tantos anos. E a gente vai querer simplesmente traduzir e também falar I have. Porém, nós diremos I am mais a idade. No meu caso, eu estou com 29 anos. I am 29 years old. I am 29 years old. Então, repara que no inglês não vai ser a estrutura do eu tenho, mas sim do eu estou para falar da idade. E também é mais uma das coisas que você precisa se observar no começo e ir se corrigindo, porque o primeiro impulso vai ser querer simplesmente traduzir. O erro número 3 é um erro de preposição, que também vem dessa questão de querer traduzir literalmente as coisas do português, que é na hora de nós falarmos que depende de alguma coisa. Nós temos o verbo depend, e aí eu quero falar assim, depende do clima, por exemplo. Aí a tendência vai ser querer dizer it depends of the weather. Porque a gente pensa lá, depende de, então a gente lembra que o of é o de e a gente coloca. Só que no inglês, a combinação para o depend seria it depends on the weather. Tá? Então é uma combinação fixa que nós temos. Aí aqui é uma questão de memorizar. E isso acontece com outras preposições também. Por isso, nem sempre a tradução vai funcionar. Um outro erro muito comum, e aqui é um ponto que desperta bastante a dúvida, e em breve, se você quiser, eu até posso trazer um vídeo mais detalhado sobre isso, é quando nós vamos falar do verbo fazer em inglês, porque nós temos o do e o make. E aí sempre vem aquela dúvida: qual usar? O do normalmente está relacionado a atividades, tarefas e até mesmo algumas obrigações. Por exemplo, do your homework, que é fazer a sua lição de casa, enquanto make já está mais relacionado àquela ideia de criar algo, produzir. Então, por exemplo, make dinner, que é fazer o jantar, make coffee, fazer café. E além dessas definições mais gerais sobre o make e o do, nós vamos precisar sim investir um certo tempo em conhecer algumas combinações. Por exemplo, make a mistake, que é no sentido de você cometer um erro, fazer um favor, do a favor. Então você vai precisar parar para ver qual é o mais adequado. E com o tempo tudo isso vai se tornando mais natural e mais prático de entender. Um jeito bem eficiente é pensar nas que você mais usa no dia a dia, as coisas que você geralmente faz e tudo mais. E o erro número 5 é sobre quando utilizar o much e o many. Essa é uma dúvida bem comum.
E algo que pode te ajudar a entender qual utilizar é que many nós utilizamos para aquelas coisas que nós conseguimos contar com número. Ele significa muitos, muitas, e geralmente o que vem depois do many aparece no plural. Por exemplo, many books, many people, many students. A gente consegue contar todas essas coisas. Já o much, nós utilizamos para aquelas coisas que nós não conseguimos contar individualmente. Ou você precisa adicionar alguma coisa. Um exemplo claro, much water, muita água. Para você conseguir contar, ou você coloca garrafas, copos. Então, a água propriamente dita, você não conta, geralmente você fala que é muita ou pouca, para exemplificar melhor, usando ainda esse exemplo da água. Se você fosse falar assim, eu não bebo muita água, você está falando no geral, então seria I don't drink much water. I don't drink much water. Agora, se você quisesse falar assim, eu não bebo muitas garrafas de água. Então agora você já tem as garrafas e você consegue contar. Então seria I don't drink many bottles of water. I don't drink many bottles of water. Então, eu não tomo muitas garrafas de água. E aqui também vai exigir um pouco de prática, porque tem coisas que nós consideramos contáveis no português, mas que não são no inglês. Mas é importante você ter essa diferença básica na sua mente, que many nós usamos para aquilo que nós conseguimos contar e much para o que não conseguimos contar. E aí, me conta aqui nos comentários qual desses erros você já cometeu e nós nos vemos no próximo vídeo. Bye bye!